Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, mais uma vez, pela graça de Deus, examinando as Escrituras e rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito, para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita vontade, para que possamos viver o Evangelho e alcançarmos salvação prometida por Jesus a todos aqueles que o obedecem. Hoje nós vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, do versículo 20 ao 24, sobre 3 cidades impenitentes. As 3 cidades impenitentes. O que é a impenitência? É o não arrependimento. São pessoas que não se arrependem dos seus pecados, dos seus erros. Aqui são 3 cidades que não se arrependeram de seus pecados. Vamos ler aqui então, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. A palavra de Deus assim nos diz: Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém. Então esta é a palavra de Deus que nos mostra que Deus está bem atento ao que Ele está fazendo nas nossas vidas. Veja você aqui que nas cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum se operaram os maiores milagres, onde Deus fez as maiores obras, foram nessas cidades. Porém, elas não se arrependeram de seus pecados, não aceitaram o chamado de Deus. E nós aprendemos o que disso tudo? Nós vemos que quanto mais Deus opera na vida de uma pessoa, mais Ele está se revelando a essa pessoa, mais Ele está exigindo dessa pessoa. Vamos ver em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. E o versículo 8 diz: Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aquele que está morto está justificado do pecado. Então você, querido irmão, querida irmã, tem ouvido a palavra de Deus. Você tem ouvido a mensagem de salvação. Você tem ouvido muitas profecias. Você tem tido visões. Pessoas têm tido visões com você. Você tem sido revelado no caminho do Senhor. Você tem sentido a presença do Espírito Santo. Deus tem se manifestado na sua vida como se manifestou lá em Corazim, lá em Betsaída, lá em Cafarnaum. Mas Deus está dizendo hoje para você: cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Porque você se lembra dos pecados de Sodoma e Gomorra? Quanto aquelas pessoas pecaram, quanto aquelas pessoas se fizeram maldade aos olhos de Deus. E qual foi o castigo que foi lançado sobre aquelas cidades? Fogo do céu consumiu tudo aquilo lá, de tal forma que nem olhar para trás os servos de Deus poderiam. E a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Veja o que aconteceu com aquelas cidades.
Porém, haverá menos rigor para aquelas cidades do que para aqueles que fecham o seu coração quando Deus tem se manifestado em suas vidas. Então, você que tem ouvido tanto a palavra de Deus, você que tem ouvido tanto a voz de Jesus no teu coração, como Deus tem falado com você por profecias e com promessas, e derramando bênçãos em tua vida, e você continua com o teu coração endurecido, não deixando o amor de Deus penetrar na tua vida, fazendo acepção de pessoas, julgando um maior que o outro menor do que aquele, achando que a aparência tem valor, que Deus está olhando para a aparência. Você se coloca muitas vezes no lugar de Deus, julgando as pessoas, não tendo comunhão com este ou com aquele, porque não está debaixo do mesmo teto que você. Deus está cobrando de você hoje, querido irmão, querida irmã. Tenha consciência do que você está fazendo. Não está agradando a Deus. E Deus está mostrando para você: eu posso vir hoje na tua vida e exigir de você, como exigi de Sodoma e Gomorra e as outras cidades. Cuidado, você filho meu, você filha minha, diz o Senhor. Eu estou bem próximo de cada um. Sei a obra de cada um, diz a palavra de Deus. E a promessa é que vai ser recompensado cada um segundo suas obras. Não obras da lei, mas as obras do Espírito: amor, paciência, fé, temperança, compaixão, caridade. Isso é o que Deus tem exigido de nós. E você tem cumprido? Ou você tem se feito surdo à voz de Jesus na tua vida? Então, se você vê alguém fora do caminho da salvação, não é para julgar, não é para condenar, é para buscar a ovelha desgarrada, é para ir socorrer o necessitado, porque Jesus ama. Talvez você não tenha sentido amor por essas pessoas, porque tem olhado só a aparência, tem olhado a vida material, se a pessoa tem bens. Quanto amor para aqueles irmãos que estão bem materialmente, e o esquecimento para aqueles que não têm nada, que estão coitadinhos, precisando de ajuda, necessitados do amor de Deus, do amor dos irmãos. E o amor de Deus se manifesta através de nós, irmãos. Como que Deus vai mostrar o amor? Como que você vai mostrar que você tem amor, se você está desprezando o teu irmão, a tua irmã, aquele por quem Jesus entregou o seu sangue, e que você está vendo na tua presença e não tem socorrido, não tem ajudado? E vai dizer que ama a Deus a quem você não vê. Então o Senhor Jesus está cobrando de você, de mim, de todos nós hoje e sempre, que tenhamos amor acima de tudo. O amor cobre multidões de pecado. E é isso que nós temos que fazer, porque nós somos falhos e necessitados da misericórdia de Deus. Veja o exemplo dessas cidades impenitentes. Corazim, Betsaída, Cafarnaum. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estas cidades. E você às vezes tem julgado as pessoas, você não tem amor pelas pessoas porque não tem bens, porque não tem aparência, porque usam roupas simples e humildes. Talvez essa pessoa seja julgada com menor rigor do que Deus vai julgar a você, porque Deus tem te dado tanto, Deus tem te mostrado tanto, tem te abençoado tanto, e você, ao invés de distribuir as bênçãos que Deus tem te dado, você tem se elevado acima dos teus irmãos, tem se feito maior do que as pessoas, do que os outros, quando na verdade somos todos iguais perante Deus. Deus tem te dado sabedoria, tem te dado palavra, tem te dado dons, e você tem enterrado o teu talento, você não tem exercido. Haverá menos rigor para aquele pequenininho, que talvez você não dá valor algum, do que para você que tem muitas vezes deixado de fazer a vontade de Deus. Nós que conhecemos, nós que sabemos, nós que sentimos a presença de Deus todos os dias na nossa vida, temos obrigação de viver o Evangelho, temos a obrigação de sermos fiéis, sinceros, tementes a Deus. Então, hoje o Senhor Jesus está cobrando de nós, para que nós tenhamos um viver perfeito,
uma vida de bênção, uma vida de testemunho, uma vida de demonstração de amor, de paciência, de humildade, de sinceridade. Porque o que o Senhor tem nos dado, seja conhecimento da palavra, nós temos que repartir. Sejam bens materiais, nós temos que repartir. Seja amor, nós temos que repartir. Igualmente a todos. E é assim que vive a igreja. Veja no passado, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, ali no começo da igreja, capítulos 3, 4, 5, qual era o sistema de vida dos irmãos? Todos tinham tudo em comum e se repartia cada um segundo suas necessidades. Então abra as portas do teu coração para que Jesus entre na tua vida. Ah, mas Jesus já está na tua vida. Se Jesus está na tua vida, Jesus nunca vem sozinho. Ele traz uma igreja consigo. Então deixa Jesus entrar. E aonde Jesus está, todos aqueles que obedecem a Jesus, todos aqueles que servem a Jesus, estão entrando com Ele no teu coração também. Estão entrando com Ele na tua vida também. Você não aceita somente a Jesus, você aceita a Jesus e a noiva de Jesus, a igreja de Jesus, por quem Jesus morreu, por quem Jesus derramou o seu sangue. Então não vamos fazer acepção de pessoas, não vamos olhar para a aparência, vamos olhar para os frutos que cada um tem produzido. O amor, a paciência, a temperança, a compaixão, a fé. Não vamos ver, aquele irmão é profeta, aquela irmã é profetisa, aquele irmão transmite uma palavra maravilhosa, mas tudo isso o Senhor Jesus já nos alertou. Pelos frutos vós conhecereis aqueles que são os meus discípulos, porque muitos aparecerão e são falsos, mentirosos, querendo enganar a igreja, querendo somente para obter poder material, por causa do próprio ventre, por causa do dinheiro, vão querer fazer e vão fazer de muitos de vós, vão fazer negócios. E quanto nós temos visto isso hoje? Pessoas que têm uma mensagem até muito bonita e que a gente até aproveita grande parte da mensagem, mas a hora que nós vamos ver o resultado daquilo, o interesse da pessoa não é a salvação, é obter poder material, é ter uma igreja grande para ter poder terreno, para ter um rendimento. O que se ouve dizer hoje, quanto a tua igreja rende por mês, quanto que o pastor ganha. Ora, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida. Não olhe para essas coisas, olhe para Jesus, sirva a Jesus. Por isso que na face da terra, Jesus tem um povo seu, todo especial, um povo que ele tem muito zelo, porque são pessoas sinceras, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que têm o coração voltados para as coisas de Jesus. Tem gente que vira o rosto a hora que vê o irmão, vira o rosto a hora que vê o pastor que não é da igreja deles. Isso tem acontecido comigo, estou falando porque acontece comigo. Então, querido irmão, querida irmã, você que tem virado o rosto, talvez Jesus vire o rosto para você. E não é isso que Jesus quer, não. Jesus quer continuar te abençoando. Então tenha comunhão com Jesus Cristo e tenha comunhão com a noiva de Jesus, que nós não sabemos quem é. Nós vamos rogar a Deus que salve todo mundo, porque Ele sabe quem é a noiva dele. Como nós não sabemos, Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando Jesus foi pregado na cruz, Ele não disse, eu estou morrendo por Pedro, João e Tiago. Ele disse, estou morrendo pela humanidade. E assim nós vamos fazer também. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto no teu coração e que Jesus e toda a noiva dele, toda a igreja dele esteja na tua vida para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.